Fala, torcedor vascaíno, o contrato da venda da SAF do Vasco para a 777 foi revelado e o Adson pode voltar a jogar ainda no ano de 2024 pelo Vasco. E o Cauã Barros, em uma entrevista, disse que perdeu espaço com Ramon Dias no Vasco e o Vasco estuda ter gramado sintético no novo São Januário. É claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo você vai ver todas as últimas novidades e notícias sobre o Vasco da Gama. Antes eu vou pedir o seu like, a sua inscrição nesse vídeo também, que é muito importante, e também o seu compartilhamento, que ajuda demais o nosso conteúdo. É claro, se você quiser virar membro também, a partir de R$3, você consegue virar membro e dar moral no nosso conteúdo, beleza? Então é mais ou menos isso, agora vamos para as notícias e informações que tem muita novidade importante. Vamos lá, o contrato da 777 com o Vasco se torna público. Termos do acordo foram revelados em ação apresentada pela KPMG, consultoria que intermediou a venda para os americanos, que ocorre na 27ª Vara Civil de São Paulo. Entre eles, o termo de revenda da SAF consta no acordo de acionistas que o investidor não poderia vender a SAF para terceiros sem antes aportar os 700 milhões de reais previstos em contrato. Ainda assim, mesmo se houvesse uma venda após a integralização do aporte, o perfil do novo comprador foi limitado. Nem Vasco e nem 777 poderiam vender participações para, 2 pontos. Número 1, clubes, empresas que fossem entidades esportivas no Brasil ou no exterior. Número 2, pessoas que fossem controladoras, direta ou indiretamente, de entidades esportivas no Brasil. Terceira, membros ou ex-membros, abre parênteses, nos últimos 3 anos, fecha parênteses, da administração de clubes ou entidades esportivas do Rio de Janeiro. O contrato também cita restrições para grupos concorrentes da 777 Parts. No acordo consta os nomes da Fenway Sports Group, da City Football Group, da Pacific Media Group e da Red Bull e do Eagle Football, que é do John Texton. Este poderia ser o cenário do Vasco. No entanto, a atual diretoria optou por outro caminho, com a opção dos contratos por via judicial. Apesar da divulgação do contrato, ainda não é possível ter todas as informações sobre o negócio. Informação do Rodrigo Capello, Capello, né, isso aí mesmo, do GE Globo, do Globo Esporte. Então é uma informação muito importante para o torcedor vascaíno, que esse contrato aí da 777 com o Vasco se tornou público. Então a gente vai poder ver esse contrato aí do Vasco com a 777 Parts, que é muito importante para a gente saber o que aconteceu nesse contrato, o que tinha nesse contrato realmente. A gente está vendo algumas coisas ali que, cara, é inacreditável, né? É inacreditável quando a gente é vendido para um grupo de americanos, a gente deve ser vendido foi mal vendido ainda, né? Tem alguma coisa errada nisso aí, a gente já sabe disso. Então, cara, vai ter investigações, vai ter muita coisa ainda, tá tendo ainda no caso. Então vamos esperar aí, que ao decorrer dos dias aí da semana vai ter várias informações sobre isso, tá bom? Então informação importante pro torcedor vascaíno. A outra informação é sobre o Adson e o Paulinho. Aceleraram recuperação física para voltar ao Vasco. 2 jogadores lesionados estão acelerando seus processos de recuperação para voltar a jogar pelo Vasco. O atacante Adson e o meio-campista Paulinho vivem a expectativa do retorno aos jogos. Após graves lesões sofridas, mas deve ser o primeiro a ficar disponível novamente, que seria o Paulinho. Paulinho sofreu, assim como o colega de posição Jair, uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho. Após uma recuperação de 8 meses, o meio-campista já treina em campo, mas ainda não com a bola. Junto ao restante dos companheiros, mesmo assim a tendência é que isto ocorra nos próximos dias, talvez já na sexta-feira, que seria hoje. Então talvez hoje o Paulinho volte a treinar com um grupo do Vasco da Gama, tá? Eu falei isso no vídeo de ontem, inclusive, também. Já Adson ainda está se recuperando de uma fratura por estresse na tíbia da perna direita. O atacante se machucou no fim de agosto e tinha um prazo estimado de recuperação de 12 semanas. Mas o departamento médico vascaíno está otimista com a forma do jogador durante a fisioterapia. Dessa forma, existe a chance do jogador ficar disponível em meados de novembro. Neste ano, Paulinho jogou apenas 2 partidas, contra Madureira e Bangu foi onde ele se machucou, lá em Brasília, no Campeonato Carioca.
Já o Adson disputou 34 partidas, marcando 4 gols em 2024. Para finalizar, o já recuperado Jair pode retornar ao time contra o São Paulo no dia 16. Então, informação importante, né, cara? 2 jogadores aí que são muito importantes pro Vasco, 3, na verdade, jogadores muito importantes pro Vasco. Creio que ali quem pode ajudar mais seria o Paulinho e o Adson. O Jair é um jogador mais lento e tudo mais, não traz tanta intensidade pro jogo, mas traz sim uma qualidade no passe que ele tem e tudo mais. Então são 3 jogadores aí que podem retornar ao Vasco, né? O Jair, dia 16 aí contra o São Paulo, tá previsto que ele possa ser relacionado pelo menos, ganhar alguns minutos dentro de campo. E o Paulinho voltando a treinar com o grupo hoje. Então, cara, algumas notícias importantes. O Adson, que a gente tava imaginando que ele não iria jogar mais essa temporada, pode voltar também ao meados de novembro. Então pode ajudar o Vasco ali na reta final do Campeonato Brasileiro, tá? Então, gente, informação importante pro torcedor vascaíno ficar sabendo aí. Alguns jogadores estão muito importantes pra gente, beleza? Agora, outra informação é do Nils Colina, né? É o Cauã Barros, é uma entrevista ao canal Atenção Vascaínos aqui no YouTube. Então, se você quiser assistir, você coloca lá Atenção Vascaínos, entrevista com Cauã Barros. Você vai ver lá a entrevista dele, o ex-jogador do Vasco, né? Então, aqui, ó, vamos lá, ler a matéria. Ele falou o seguinte nesse canal Atenção Vascaínos, o Nils Colina pegou uma parte da palavra do que ele falou na entrevista. Ele falou o seguinte: fui perdendo espaço com o Ramon Dias, sem ter oportunidade, e isso pode destruir a confiança de qualquer atleta. Acho que faltou um pouco de sensibilidade da antiga comissão. O Vasco é um clube formador, onde dá muita estrutura para a maioria dos atletas jovens, mas aquela comissão não via isso como uma carta na manga. Então tá aí frases do Cauã Barros, ia falar Ramon Dias, mas Cauã Barros, falando sobre o ex-treinador do Vasco, Ramon Dias, né? A gente sabia que ele era meio paneleiro, que ele não colocava tantos garotos em campo, colocava os caras mais cascudo, tanto que aí ele insistia no Rojas o tempo inteiro, a gente sabia disso, insistia no Prachedes também, o Galdames e etc. E não colocava os moleques para jogar. O Rafael Paiva chegou, saiu o Ramon Dias, chegou o Rafael Paiva começou a colocar os garotos para jogar. Tanto que o Rafael Paiva já jogou JP, já jogou GB, já jogou Ryan, já jogou Leandrinho, já jogou muitos jogadores que nem entravam com o Ramon Dias, que nem na lista de relacionados às vezes estavam, né? Então é informação importante para o torcedor vascaíno. E o Cauã Barros é um dos destaques do Amazonas na Série B do Campeonato Brasileiro de 2024. É importante, ter um contrato com o Vasco ainda, não sei dizer qual é o contrato do Vasco que ele tem com o Vasco, né, a duração dele, mas talvez até o final do ano ele retorne ao Vasco da Gama, beleza? A outra informação é sobre o Vasco estudar, ele está estudando o Vasco, né, de ter um gramado sintético no novo estádio de São Januário, depois da reforma. Então tá aqui, ó, Vasco estuda ter gramado sintético no novo estádio de São Januário. Circunstâncias da nova arena inviabilizam manter qualidade da grama natural. Então vamos lá, a reforma de São Januário ainda não começou, mas o Vasco tem debatido ideias para a obra da nova arena. Uma delas diz respeito ao tipo de gramado que o clube usará. Atualmente, a grama do estádio é 100% natural. Isso deve mudar. A tendência hoje é que o São Januário tenha um gramado sintético ou híbrido, que é natural e sintético, o que aumentaria o custo da reforma, mas a médio e longo prazo seria benéfico. Esse fato aí do gramado ser natural e sintético, vou te dar um exemplo para vocês que aqui no gramado do Brasil, o Corinthians é bem parecido com esse gramado do Corinthians. Na Europa também estão colocando esses gramados, então você vê o gramado bonitão e tudo mais. É esses gramados aí sim, que é sintético e natural, a mesma coisa, tá? Meio que eles dois juntos. Então tá aqui, ó. O clube tem analisado arenas brasileiras. Já foi apresentado, por exemplo, um relatório sobre o estádio Newton Santos, administrado pelo Botafogo, que é totalmente gramado sintético. O exemplo recente, o Atlético Mineiro, é levado em consideração. A condição ruim da grama natural da Arena MRV tem sido um problema para o clube mineiro desde a inauguração do estádio. Há pouco mais de um ano, a diretoria atleticana buscou aprovações necessárias para fazer a troca, e o gramado sintético deve começar a ser instalado depois do fim da temporada. Então o Atlético Mineiro também, né, a gente vê que o gramado da Arena MRV é meio precária. Inclusive eles passaram por uma reformazinha ali no gramado e tal, para tentar melhorar alguma coisa, porque até os jogadores do Atlético estavam reclamando. Eles vão colocar gramado sintético, né, final do ano, começo do ano que vem. A transformação de São Januário em uma arena mais moderna vai requer cuidados a mais com o gramado, já que a intenção é ter eventos além dos jogos, como shows no local, a manutenção do gramado sintético ou híbrido neste sentido. Seria mais simples e mais barato. Para a manutenção do gramado natural, além do tratamento com insumos,
é necessário exposição ao sol e irrigação. Geralmente, no espaço com mais sombra é onde a condição da grama piora. Atualmente, São Januário é aberto. Não tem gramada, não tem arquibancada assim para tampar. O que ajuda na qualidade do gramado. Com a reforma, isso não será mais possível, porque vai ser um estádio que a arquibancada vai estar ali tampando algumas partes do gramado, né? Por isso, o Vasco praticamente descarta ter grama 100% natural. Então, provavelmente, aí você vai esperar um gramado totalmente sintético ou natural ali, os dois juntos, ou somente sintético, no São Januário. Informação importante para o torcedor vascaíno. Outra informação também é sobre a Força Jovem, né? Sobre o Vascanelas, o canal MCV, o Lineker Vasco e o Leonardo Baran deu essa informação aqui, que a Força Jovem pedirá ao Vasco para realizar um treino aberto aos torcedores antes da decisão contra o Galo. Então, informação importante para o torcedor vascaíno aí também. Gente, muito obrigado pelo vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo, que é muito importante também. Você que não segue nossa página no Instagram, a gente bateu lá 300 seguidores, então queria agradecer vocês aí também, tá? Pra quem não segue também, tá o link na descrição aí no nosso canal e do nosso vídeo também, beleza? Então é mais ou menos isso, gente, o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixa seu like, se inscreve no nosso canal, o vídeo tá saindo hoje é meu aniversário, inclusive, então, pô, muito obrigado de verdade pelo abraço, pelo conteúdo de vocês, pelo meu conteúdo, né, e pelo apoio de vocês, tô confundindo aqui tudo, tá? Mas é isso, gente, um abraço, um beijão no coração de todo mundo, aproveite, sextou, amanhã é sábado, final de semana. Tamo sem Vasco, tamo sem jogo do Vasco, sem o que fazer. Teve a seleção brasileira ontem, que hoje 2-1. Mas muita gente não gosta de assistir seleção brasileira mais, enfim. É mais ou menos isso, gente. Saudações vascaínas e um abraço pra todo mundo de coração.